Na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos estudar leitura e interpretação de texto. Você sabe interpretar um texto? A interpretação de texto, ela está presente no nosso cotidiano. Todos os dias, ou na maioria deles, nós precisamos ler, analisar, observar, interpretar texto, tirar as conclusões. Desde as canções que nós ouvimos, as propagandas, as notícias, até as mensagens que recebemos. O que é interpretar um texto? A interpretação de um texto é diferente de compreensão, apesar dos dois temas serem próximos, apresentam características diferentes. A interpretação de um texto se dá em duas etapas, e é isso que a gente faz sem perceber. O primeiro passo é a compreensão. O que seria a compreensão? A compreensão é a decodificação da mensagem, ou seja, é uma análise objetiva do conteúdo. A decodificação da mensagem é a primeira leitura de tudo que está explícito no texto, como observar a estrutura do texto, as gravuras, a paisagem, as cores, a linguagem escrita, e a linguagem também não verbal. Assim, depois que fizermos a leitura de todo o conteúdo, houve a compreensão. É comum ler, mas não entender. Não entender o que leu, porque só fizemos a primeira parte, ou seja, a primeira leitura, que é a compreensão. Depois da compreensão do texto é que vem a interpretação. O que é a interpretação? A interpretação diz respeito às conclusões que o leitor obtém a partir da leitura. O leitor compreende e faz suas próprias considerações. Na interpretação, é o leitor que dá sentido ao texto. Quais as conclusões chegamos por meio das ideias do texto. A interpretação é algo subjetivo, porque cada um possui conhecimentos prévios, ou seja, é algo que você já tem, já sabe a respeito do assunto. É o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida e que vem em grande parte da leitura. Então, nós temos aqui as dicas para a interpretação de texto. Lembrando que a estrutura do texto, as suas características, sempre nos indicam o gênero, Se é uma carta, uma fábula, uma crônica, uma história em quadrinho, uma tirinha, Interpretar um texto pode não ser uma tarefa fácil. No entanto, existem caminhos capazes de nos auxiliar a chegar a uma análise sem fazer muito esforço. Por exemplo, as dicas que estão aqui. Ler o texto pausadamente, marcar as palavras que não sabe o significado, reler as partes confusas, consultar o dicionário, fazer um resumo de cada parágrafo, formular perguntas sobre a leitura, fazer a releitura de todo o conteúdo, faça associações com a realidade, reescreva o texto com suas próprias palavras. Então, levando sempre em conta as ideias do autor, Faça associações com a realidade. E para finalizar, leia sempre. Somente a prática da leitura facilitará a sua capacidade de compreensão e interpretação. Bom, aqui nós temos o nosso primeiro texto, que é uma leitura e interpretação de uma tirinha. Uma tirinha, para fazermos aqui a compreensão e a interpretação. Mas, em primeiro lugar, o que é uma tirinha? É um gênero textual realizado com 3 ou 4 quadrinhos sequenciais e que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, Porém, bem mais curta. Aqui, na tirinha, no primeiro quadrinho, a tira inicia-se com Cebolinha num balanço que está amarrado no galho de uma árvore. Mas pela fisionomia não parece muito satisfeito. Está com problema. Onde ele diz, bolas, não tem ninguém para me empular. No segundo quadrinho, ele parece mais empolgado. Ele enxerga uma possível solução com o aparecimento de Mônica. Aí ele diz, Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? E Mônica diz, claro.
Já no terceiro quadrinho, Mônica está saindo dizendo: disponha, enquanto Cebolinha está no chão com o galho da árvore na cabeça. Então, o que aconteceu? O que deu errado? Cebolinha falou errado ou foi Mônica que entendeu errado? Parece que Mônica não percebeu o engano que cometeu, né? Mônica se arrependeu? Ela não demonstra isso. Muito pelo contrário, ela está com ar de dever cumprido, né? Será que Mônica sabia o que Cebolinha queria? Você acha que Mônica fez de propósito? Então aqui nós realizamos a primeira leitura de tudo que está escrito no texto. Tanto a linguagem verbal, que é o que está escrito, quanto a linguagem não verbal, que é as paisagens, as cores, as gravuras, né? Realizamos a compreensão do texto. Então, mas o que gerou humor aqui? O que tornou esse texto engraçado? O que gerou humor aqui foi os diferentes significados atribuídos para cada personagem. O que Cebolinha queria era ser balançado. O que significa quebrar o galho para Cebolinha? Fazer um favor para alguém, né? No sentido que Cebolinha pediu aqui era ajudar a resolver esse problema, resolver um problema. No sentido que ele usou também significa auxiliar alguém com dificuldade. A dificuldade do Cebolinha era balançar. Então, o significado da expressão que o Cebolinha usou, por exemplo, quebrar o galho, teve o mesmo significado para Mônica? Não. Mônica entendeu quebrar o galho no sentido literal, né? No sentido real da palavra. Já Cebolinha utilizou no sentido figurado, pedindo um favor para balançá-lo, para Mônica balançá-lo, né? Então, agora que tiramos nossas conclusões sobre o que causou o engano, o mal-entendido entre Cebolinha e Mônica, na sua opinião, como Cebolinha deveria ter falado para que Mônica entendesse? Agora nós acabamos de fazer a interpretação do texto, né? Isso é interpretação. E você já quebrou o galho de alguém? Já pediu a alguém para quebrar o seu galho? Houve entendimento? Houve compreensão? Aqui nós temos uma história em quadrinho. O texto 2, uma história em quadrinho para vocês fazerem a interpretação. Fica a critério de vocês. Fica a critério de vocês. Se vão fazer um áudio, se vão escrever o texto, né? Desde que haja a compreensão e a interpretação. Não esqueçam de fazer a associação com a realidade. Na escola acontece muito, né? O que está acontecendo aqui na história em quadrinho. Aqui eu tenho o texto 3. Texto 3, a fábula, a cigarra e a formiga, que já vimos na aula anterior. E vamos fazer a interpretação e responder a atividade baseada nessa fábula, ok? Aqui temos a primeira, a segunda e a terceira questão, sobre a fábula, a cigarra e a formiga. Aqui temos a quinta questão, para encerrar a atividade. Bom, por hoje é só, boa sorte e até a próxima.